Olá pessoal, sejam bem-vindos mais essa sessão do Triple Y, é um prazer estarmos juntos. Eu sou o Tarso Accorsi, da Unidade Clínica de Valvopatias do INCOR, e tenho o prazer de discutir com vocês hoje um tema que talvez seja o estado da arte da discussão do paciente portador de insuficiência mitral. Como manejar, como tratar, quando indicar tratamento intervencionista no paciente portador de uma insuficiência mitral primária, anatomicamente importante, mas ele estando completamente assintomático. Não tenho nenhum tipo de conflito de interesses associado a essa apresentação e lembro que a nossa diretriz é muito clara que os pacientes portadores de valvopatia primária, seja reumática ou não reumática, anatomicamente importante, com sintomas e ou complicadores, queda da fração de ejeção, remodelamento ventricular do diâmetro sistólico, arritmia e hipertensão pulmonar, são pacientes que devem ser ponderados para a indicação de tratamento intervencionista, tendo em vista que eles estão no estágio D, no estágio avançado da história natural, é um estágio que cursa com uma alta morbimortalidade. Esses pacientes têm uma sobrevida tão ruim quanto aqueles portadores de estenose aórtica importantes sintomáticos. Por isso, que quando o paciente tem sintomas e ou complicadores, nós indicamos o tratamento intervencionista. Na valvopatia mitral, predominantemente o tratamento ainda será cirúrgico, tendo em vista que as estratégias transcatéter são possíveis em alguns subgrupos, mas ainda não acompanharam o desenvolvimento técnico e com uma evidência científica tão robusta quanto os pacientes portadores de estenose aórtica. E, preferencialmente, esses pacientes devem ir para a plástica. Lembrando que os pacientes não reumáticos têm uma chance um pouco maior de plástica, e os pacientes portadores de febre reumática, em geral, têm uma dupla lesão não balanceada que dificulta aqui uma plástica com eficácia. Para os pacientes que não conseguem ser realizada a plástica por alterações ali anatômicas, é submetido à troca da válvula, e essa troca ela pode ser tanto por uma prótese biológica quanto por uma prótese mecânica. Eu lembro que a diretriz americana atualizada agora de 2020, ela deixa bem clara que a recomendação do tipo de prótese ela varia para a posição aórtica para a posição mitral. Na posição aórtica, a partir dos 50, 55 anos, você já pode ponderar o implante de prótese biológica, tendo em vista a possibilidade de um valve-in-valve no futuro, já está com uma evidência científica atual nos dias de hoje. Mas na válvula mitral, essa evidência ainda não é tão ampla. É possível de se fazer isso, mas a recomendação ainda, até por uma idade um pouco mais avançada, é o implante de prótese mecânica. Sabemos que a prótese mecânica em posição mitral ela é um pouco mais trombogênica, E isso é algo também que deve ser ponderado. Para pacientes de extremo risco, pode ser ponderado o MitraClip, que é o único dispositivo transcatéter autorizado para uso de rotina assistencial, e ele minimiza de forma significante a regurgitação mitral, estando associado a uma melhora de prognóstico, principalmente de sintomas. Quando se discute tratamento cirúrgico da válvula mitral, o ideal é a tentativa de realização de plástica, a tentativa de cirurgia conservadora da válvula mitral, e múltiplas técnicas são possíveis de acordo com caso a caso, e quando não é possível a conservação, os dois tipos de próteses que devem ser ponderadas, Então, a prótese biológica e a prótese mecânica, cada uma com seus riscos e com as suas vantagens. E quando o paciente não apresenta essas indicações clássicas e não cai nesse raciocínio clássico que eu acabei de expor? Se o paciente não tem sintomas e não tem complicadores. Lembrem-se do fluxograma-mãe da diretriz brasileira. Após a realização do diagnóstico da quantificação da regurgitação mitral, o paciente portador de uma insuficiência anatomicamente importante, deve-se ponderar a etiologia, lembrando que a etiologia tem uma correlação muito grande com a conduta, que é o passo 5, mas na insuficiência mitral, a etiologia é um divisor de águas que você tem que confirmar a presença de uma doença primária, reumática, prolapso ou degenerativa. Lembrando que o raciocínio do paciente portador de uma insuficiência mitral secundária, ele é completamente distinto para aqueles portadores de insuficiência mitral primária. Quando nós falamos de early surgery, tratamento intervencionista do assintomático, nós estamos falando de pacientes portadores de valvopatia primária, reumática
prolapso ou degenerativa. São nesses pacientes que a gente vai fazer essa ponderação. Quando o paciente tem uma insuficiência por uma causa primária importante, sem sintomas, mas também não tem os complicadores explícitos, fração de ejeção menor que 60, diâmetro sistólico maior que 40, pressão de artéria pulmonar estimada maior que 50 ou fibrilação atrial, a recomendação da diretriz é um segmento individualizado de acordo com a etiologia. Mas o que seria esse segmento individualizado? E aqui eu gostaria de trazer algumas evidências para vocês, né? Em que a principal evidência é um segmento clínico e ecocardiográfico tempo a tempo. Provavelmente a cada ano, 6 meses a 1 ano, é seguro essa observação. E qual que é o objetivo dessa observação? Ver se o paciente apresenta sintomas e ou complicadores explícitos para que a gente tenha um dado contundente de indicação de tratamento. Mas, de forma similar ao raciocínio que nós fizemos na nossa apresentação da estenose aórtica, que vocês vão ter oportunidade também de acompanhar, quando o indivíduo tem sintomas ou complicadores, isso já é um estágio avançado da história natural. O mundo ideal é nós tentarmos identificar um ponto imediatamente antes dessa fase de descompensação. E veja, por exemplo, este caso aqui. Um jovem senhor de 52 anos, que sabe ter um sopro no coração há 5 meses, quando ele passou numa consulta de rotina, de promoção de idade para a saúde, ele foi encaminhado para uma avaliação especializada. Não tem nenhuma queixa atual nem prévia, nenhuma comorbidade de alerta e tinha uma propedêutica típica aqui de uma insuficiência mitral anatomicamente importante. Aqui o eletrocardiograma em ritmo sinusal, sem grandes alterações que sugerissem remodelamento do átrio e ou do ventrículo, assim como a silhueta cardíaca apresenta-se também dentro dos limites da normalidade. O ecocardiograma confirma a presença de uma insuficiência mitral anatomicamente importante, primária por prolapso, só que sem a presença de complicadores explícitos. Já vimos que uma das possibilidades é nós irmos acompanhando esse paciente de tempos em tempos, tanto clinicamente quanto ecocardiograficamente, na tentativa de flagrar a evolução para sintomas e ou complicadores explícitos, tendo aí uma indicação inequívoca de intervenção. Mas será que essa é a melhor estratégia? Essa estratégia é chamada de watchful waiting. Você observar, vigiar muito de perto esse paciente na tentativa de flagrar essa transição para o estágio D da história natural. Ou nós devemos imediatamente submeter esse paciente a um tratamento intervencionista para evitar toda essa evolução da fase de desadaptação. O que existe de evidência científica para nos nortear entre um desses caminhos? Veja que interessante. Será que é seguro ficar esperando sintomas, né? Quanto mais sintomático o paciente está, pior o resultado cirúrgico intra-hospitalar e também em acompanhamento a longo prazo. Então, apesar de o racional de esperar sintomas fazer sentido, na prática, toda a logística envolvida nesse mecanismo de interação médico-paciente, hospital e intervenção não é tão simples. E, na média, quanto mais para frente o paciente opera, pior o sintoma, e muitos pacientes acabam evoluindo progressivamente na história natural e não conseguem viabilizar o tratamento no momento adequado. Então, aguardar sintomas, provavelmente nós podemos aqui submeter o paciente a um risco um pouco mais elevado, principalmente se ele for evoluindo para sintomas quanto mais intensos. Esperar a disfunção do ventrículo, né? Então, várias evidências aqui observacionais de acompanhamento desses pacientes ao longo dos anos mostraram aqui que quando o paciente evolui para remodelamento do ventrículo ou evolui para disfunção ventricular sistólica, mesmo você fazendo a indicação e o tratamento cirúrgico neste momento, o prognóstico desse paciente tende a ser um pouco pior. Lembrando também que esses valores de fração de ejeção eles estão, em geral, superestimados. Você só conhece a verdadeira fração de ejeção do paciente portador de insuficiência mitral no pós-operatório. Esse é um clássico, né, de quem segue pacientes portadores de insuficiência mitral. Então, seguir esses pacientes e indicar quando ele evolui com disfunção ou evolui com grande remodelamento excêntrico, aqui no caso com diâmetro diastólico
diâmetro sistólico, né, maior do que 40, nós provavelmente já estamos num estágio avançado da história natural e, na média, esses pacientes tendem a ter uma evolução pior do que aqueles que foram operados antes da disfunção sistólica e desse volume, como mostrado nesses gráficos de fôlego de estudos aqui de longo prazo que monitorizaram esses pacientes, né? Então, existe uma tendência tanto de fração de ejeção quanto de volumes, que quanto mais tarde você opera, pior o prognóstico. Assim como pacientes que operam na vigência de FA ou que apresentam FA ao longo da história natural, né, eles têm um pior prognóstico daqueles que não tinham fibrilação atrial. Então, esperar sintomas, esperar complicações mecânicas, esperar arritmia é uma estratégia possível, mas em média está associado a um risco maior e esse paciente, mesmo que tenha intervenção feita após esse diagnóstico, em média ele tem uma tendência de pior evolução para aqueles que fizeram a intervenção sem essas alterações de alerta, tá? E uma tendência, numa análise de múltiplos estudos, que watchful waiting, quer dizer, você ficar observando a presença de sintomas e complicadores para só aí indicar a intervenção, tende a ter uma evolução um pouco pior do que pacientes que fizeram uma intervenção em estágios mais precoces antes de ter sintomas ou complicadores. Vejam que os gráficos desse estudo de revisão mostram claramente isso, tanto a curto, médio quanto a longo prazo, né? E aqui uma comparação também feita nesse estudo mostra claramente que quanto mais precoce a intervenção, melhor o prognóstico do paciente a curto, médio e também longo prazo. Então, esses conceitos, claramente aqui demonstrados nesses estudos, deixam claro, inclusive aqui nesta revisão que foi feita, né, que quanto mais precoce a intervenção, mais benéfico será para o paciente, né? Então, o que a gente imagina que vai ser realmente a implicação aqui para os próximos guidelines? Hoje, já há uma força de recomendação 2A para early surgery quando há a possibilidade de plástica com alta possibilidade, né? Mas provavelmente essa ponderação deve ser extrapolada para outros cenários quando você consegue predizer alto sucesso de plástica e pacientes com baixo risco cirúrgico. Porque a cada dia que passa, quanto mais tarde a gente opera o paciente, mais o pior será o prognóstico dele, demonstrado aqui por várias e várias evidências cumulativas ao longo desses últimos tempos. E aqui nós temos uma meta-análise desses últimos estudos mostrados, né? Olha que interessante, como existe uma heterogeneidade, né? Esses pacientes acompanhados por esse autor, Rosenheck, né, eles não tiveram complicadores em 8 anos de segmento de insuficiência mitral. Então, essa seria uma ponderação para se justificar o watchful waiting. No entanto, eram pacientes jovens e acompanhados bem de perto. No entanto, esse outro estudo desse outro autor mostrou que 50% dos pacientes necessitaram de cirurgia em 5 anos. Quer dizer, apesar de serem acompanhamentos similares, vejam que os eventos, né, foram completamente distintos nesses dois estudos. E frequentemente pacientes que se dizem assintomáticos, quando você faz uma prova funcional, eles têm esse conceito reestratificado, tendo em vista que 20% dos pacientes até apresentam uma capacidade funcional reduzida, né? E pacientes que têm capacidade ruim no teste de esforço também apresentam pior prognóstico, né? E um dado que também deve ser contemplado, que quanto mais tarde for a cirurgia, mais alteração anatômica a válvula tem e menor a probabilidade de plástica, que tende a ser sempre superior ao tratamento de troca de válvula aórtica, de válvula mitral, perdão. Então, a troca tende a ter uma pior evolução do que plástica, né? Então, a plástica, quando ela é possível, ela deve ser ponderada o quanto antes. E, cada vez mais, principalmente em centros de alta excelência, as taxas de plástica se aproximam de 100%, de plástica com bom resultado, e os riscos inerentes a este procedimento são extremamente baixos. Então, apesar de uma certa heterogeneidade dos pacientes, a grande evidência que vem se acumulando ao longo dos últimos tempos é que quanto mais precoce a intervenção, melhor o prognóstico do paciente, né?
Aqui, em relação à fibrilação atrial, é um diagnóstico que aparenta ser simples, né, e que não cursa com muito mau prognóstico, mas claramente esse estudo mostra que quanto mais tempo o indivíduo fica em fibrilação atrial, pior o prognóstico que ele tem. Então, a early surgery, você interromper a história natural do paciente antes que ele tenha sintomas ou complicadores, acaba tendo uma força de recomendação 2A, com nível de evidência B oriundo desses estudos, principalmente observacionais, quando se prevê uma chance de plástica de maior de 95%, né, e a taxa de complicações de mortalidade menor que 1%. Quando existe essa previsão, a early surgery ela é extremamente interessante de ser feita. Lembrando que principalmente para pacientes não reumáticos, porque para pacientes reumáticos é mais difícil de fazer a conservação da válvula. Daí a importância de se ponderar claramente a etiologia, né, da válvula. Então existem critérios a favor e contra a realização de early surgery que devem ser ponderados caso a caso. E aqui é o slide final dessa apresentação, que é o que foi preconizado pela diretriz americana, que ela foi atualizada um pouquinho depois da diretriz brasileira e europeia. Ela foi extremamente feliz em demonstrar aqui neste fluxograma quais são as estratégias terapêuticas que podem ser feitas no paciente portador de insuficiência mitral. Primeiro é confirmar se ela é primária. Segundo, se ela for sintomática, isso já é uma indicação de intervenção, depois vai se ponderar o tipo de intervenção, idealmente cirúrgica, e para pacientes de extremo risco, ponderar a estratégia transcatéter. Para pacientes assintomáticos, sempre ver se tem complicadores. E os complicadores mais explícitos que tem, a disfunção ventricular sistólica, fração de ejeção menor ou igual a 60, e o remodelamento do diâmetro sistólico para um diâmetro maior ou igual a 4 centímetros. Então, tendo complicadores explícitos, também essa é uma indicação de intervenção absoluta. Agora, a tendência de complicadores também ela foi contemplada na diretriz. Então, uma tendência de queda da fração de ejeção, mas mesmo que ainda dentro dos valores normais, mas se aproximando de 60, está na cara que esse paciente está num ponto imediatamente antes da fase de exacerbação. Assim como um remodelamento excêntrico progressivo, né? A presença de arritmia é considerado também um complicador major, né, explícito, mas a tendência de complicadores talvez seja a indicação mais interessante para a gente ter no paciente com insuficiência mitral assintomática. E aqui são complicadores tradicionais. Progressivamente, novos complicadores estão sendo desenvolvidos, né? Novos dados de ecocardiograma, algumas alterações de ressonância, biomarcadores. E quando o indivíduo não tem sintomas, não tem complicadores explícitos, não tem tendência de complicadores, é possível a ponderação da early surgery, conforme essas evidências acumuladas nessa última década, se o paciente tem baixo risco, tem uma equipe cirúrgica altamente experiente, uma alta probabilidade de plástica, com todos os recursos intra-hospitalares de um tratamento de excelência, é possível de ser ponderada a early surgery, né? Porque isso frequentemente está associado a um alto benefício à interrupção da história natural da doença e evitar o malefício dele evoluir com sintomas e aquelas alterações anatômicas e de arritmia, como nós mostramos. Então, como mensagem final, sintomas e complicadores explícitos, é um paciente que já está no estágio avançado da história natural. Uma ótima indicação é a tendência de complicadores, como nós vimos. E para você indicar early surgery, é importante aquela tríade fundamental. Um paciente de baixo risco cirúrgico per si, por todos os métodos, né, de chegar a essa conclusão, uma alta probabilidade de plástica, com todos os recursos hospitalares necessários para um desfecho ideal. Então eram essas as lembranças que eu queria falar com vocês. Foi um prazer estarmos juntos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.